Em 1996, um sujeito chamado John Perry Barlow, que vinha do movimento hippie e foi, inclusive, letrista do Grateful Dead, amigo de Timothy Leary, viveu em um rancho no Wyoming, foi místico católico, republicano pró-livre mercado e guru New Age da internet. Escreveu um texto que se tornou icônico quando o tema é a rede mundial de computadores. Texto que viralizou na internet quando ninguém sequer sabia o que era viralizar. Declaração de Independência do Cyberespaço. No texto, Barlow se endereça aos governos do mundo industrial, chama-os de cansados gigantes de carne e aço, afirma vir do cyberespaço, a nova casa da mente, e diz que ali no cyberespaço eles não são bem-vindos e que ali eles não possuem soberania. Então Barlow descreve o cyberespaço como um lugar de total liberdade, um espaço social global, sem governos eleitos e livre de qualquer tirania. O cyberespaço seria um projeto de construção pública que cresceria através das nossas ações coletivas, com mercados, cultura, ética e códigos não escritos totalmente independentes dos gigantes de carne e aço, e que os mesmos fornecem à sociedade do cyberespaço mais ordem do que poderia ser obtida por qualquer de suas imposições. O cyberespaço teria um contrato social próprio, seria um mundo de relações e transações em rede, sem qualquer privilégio ou preconceito, onde todos poderiam se expressar livremente sem medo de serem coagidos. Ou seja, na visão expressa por Barlow, nesse texto, a internet seria um local de total liberdade, onde se estava construindo uma sociedade verdadeiramente livre, organizada em rede pelos próprios participantes, sem hierarquia e liberta das opressões dos grandes poderes, onde as pessoas poderiam ser o que quisessem e expressar suas opiniões e crenças como bem entendesse. À primeira vista, um mundo perfeito. Mas a declaração de Barlow nessa época dizia respeito a um só lado da história, a opressão por parte do governo que buscava regulamentar a internet. Em 1989, um acontecimento já havia mostrado um outro lado muito sombrio das redes. A Harper's Magazine organizou um fórum online pela WELL, Whole Earth Electronic Link, um dos fóruns da internet mais importantes da época, cujo tema era hacking. O editor da revista convidou alguns dos mais notórios membros da WELL, entre eles Barlow. Contudo, também foram convidados dois hackers que eram de um outro tipo e que se identificavam como Acid Freak e Fiber Optic. O debate logo esquentou. A visão de Barlow derivava da contracultura dos anos 1960. Para ele, a palavra hacker definia alguém contraculturalista, que usava da tecnologia para criar uma cultura nova e mais aberta. Para Acid Freak e Fiber Optic, o hacker era uma espécie de artista invasor, cuja arte era se aproveitar das fraquezas de sistemas fechados, principalmente sistemas corporativos. No meio da discussão, os garotos hackearam o relatório de crédito de Barlow e o publicaram na WELL. Essa história mostra que, muito antes de 1996, as corporações já haviam adentrado e já buscavam dominar o cyberespaço. Elas já estavam lá, o resto era uma questão de tempo. A declaração de Barlow se torna importante porque mostra uma visão que vai dominar a internet e, principalmente, infiltrar-se no imaginário do usuário comum, do usuário que não entende nada de redes e de código e que usa a internet para se divertir, para entrar em contato com outras pessoas ou para se informar. E essa visão não é exclusiva de Barlow, ela foi criada pelos chamados utopistas de internet, uma verdadeira ilusão, mas que foi alimentada pelas grandes corporações. Os textos de Barlow, sempre no mesmo espírito da sua declaração, foram largamente veiculados pela imprensa. Barlow sempre teve um grande destaque nos veículos de mídia, fossem eles voltados para a área da tecnologia ou para o público geral, o que o tornou uma das figuras principais na explicação dada sobre o que era a internet para o público leigo nos anos 1990, que ainda não compreendia aquilo muito bem. O destaque dado a Barlow não pode ser explicado pelo seu conhecimento, pois ele não era um expert no assunto.
mas porque o seu discurso tinha uma mensagem que a mídia simpatizava: o cyberlibertarianismo, misto de liberdade de expressão absoluta com ideais de livre mercado relacionados à internet, que vinha se tornando uma espécie de senso comum no meio jornalístico, mas que não era consenso nos primórdios da internet. Barlow era uma espécie de poeta da internet, com influências da contracultura, das ideias de Timothy Leary sobre LSD e depois também sobre computadores e, por fim, do libertarianismo crescente no Partido Republicano. Mas a sua função para os jornalistas era servir como fonte para traduzir para as massas muitos dos ideais conservadores, desregulatórios, de livre mercado e de liberdade de expressão que estavam, nos anos 90, ganhando terreno no Partido Republicano e que posteriormente se espalharam para outros âmbitos. A retórica cyberutopista de Barlow servia para despolitizar a internet, no sentido de que esta não deveria ser regulada. A declaração de Barlow e toda a sua retórica utopista de internet teve uma grande influência nas pessoas que, nas décadas posteriores, de fato criaram as redes e plataformas que estruturaram a internet. Décadas após a sua primeira publicação, ela continuou a influenciar como os técnicos e o público em geral enxergavam a internet. O espírito libertário da visão utopista de internet de Barlow, que sempre se voltava contra o governo, era perfeito para que as corporações tivessem o caminho livre no chamado cyberespaço, permitindo a empresas como Google e Amazon criarem verdadeiros monopólios. De acordo com Buozes, o cyberlibertarianismo funcionou para substituir governos autoritários por robber barons da era da informática. Uma vez, Barlow disse à New York Times que a cultura do nerd era o libertário solitário no seu porão, dizendo "Don't tread on me". Essa visão utópica da internet, que Barlow é um dos principais representantes, moldou a visão do público sobre a própria internet. Quando as pessoas interagiam por meio da internet, acreditavam que estavam em um ambiente onde uma nova liberdade estava sendo construída e sonhavam com um futuro utópico.